Olá, esse vídeo é a resenha de um artigo chamado The Use of Multiple Criteria Decision Aid Methods to Better Assist United States Marine Corps Logistics Commanders in Decision Making. Essa resenha de artigo ela está sendo apresentada por mim, Lana. Eu sou aluna do programa de mestrado em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense. Essa apresentação, ela basicamente contém uma identificação da obra. Eu falo sobre os autores, em que veículo foi publicado esse artigo, assim como a introdução, estrutura e conteúdo, trazendo algumas tabelas, algumas imagens de apoio à compreensão e, ao final, uma breve análise crítica. Em uma tradução livre, o título trata-se do apoio à decisão multicritério que melhor apoie a tomada de decisão do alto comando logístico dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Os autores desse artigo são Emanuel Araica, Fabrício Maione, Marcos dos Santos, Carlos Francisco Simões Gomes. E esse trabalho foi apresentado ao INSEAD, que é o Innovation for Systems Information in Decision Meeting, de 2020. Agora um pouco sobre a introdução. Podemos dizer, a partir do que foi percebido desse artigo, que boa parte das decisões de âmbito operacional do US Marine Corps são tomadas intuitivamente devido à natureza das operações de combate. As restrições de tempo, dentre tantas as restrições existentes na tomada de decisão, a restrição de tempo ela é determinante para a tomada de decisão, neste caso, e a experiência do comandante. A proposta desse artigo considera o suporte à tomada de decisão aos comandantes de logística pelo uso de uma ferramenta analítica, técnica, híbrida de dois métodos para a seleção de um veículo, usado como exemplo da aplicação. Feita a introdução, o próximo passo é analisar a estrutura do artigo, e este se propôs a implementar esse modelo analítico técnico que eu mencionei, como auxílio à tomada de decisão desse comando de logística do US Marine Corps. Os modelos, como eu já mencionei, são o método AHP e TOR2. Eu vou falar um pouco mais sobre cada um, explicitar quais são as etapas e os critérios, um passo a passo que o próprio artigo se propõe a estabelecer e propiciar como replicação futura, não somente a esse caso, que é um caso logístico militar, mas a aplicação desses dois métodos no modelo híbrido pode ser replicável, assim como é altamente recomendável em determinadas situações que haja semelhança. O exemplo explorado pelo artigo é a escolha de um veículo dentre três para o regimento da US Marine Corps, e o estabelecimento desse passo a passo, aplicação e benefícios. Na introdução, foi mencionado que boa parte da tomada de decisão de âmbito operacional do Comando de Logística do US Marine Corps é baseado em intuição, em preparo e experiência, expertise própria do comandante. Agora, importante destacar o contraponto da intuição, que vai ser a racionalidade. Para isso, vale destacar que a intenção do artigo não é substituir um método de julgamento por outro. Afinal de contas, não há alguém melhor que o comandante para fazer essa tomada de decisão, mas sim complementar, servir como auxílio à decisão, a implementação desse método híbrido. Então, falando um pouco sobre o intuitivo ele se caracteriza pela tentativa e erro. O intuitivo ele demanda mais iterações e decisões são feitas com base em experiências. Então, sabe-se que um comandante vai tomar uma decisão intuitiva com base nos seus anos de experiência, nos seus treinamentos e nas suas experiências pessoais, assim como um outro comandante vai ter um outro viés, por mais que não que pense que é uma decisão impessoal, toda decisão tem uma tendência, um bias, não tem como haver uma decisão sem um posicionamento. Então, ele é uma qualidade intrínseca da decisão, o ato intuitivo. Porém, uma decisão ela não precisa necessariamente se basear somente
nisso. O outro lado da história, que é o lado analítico, ele apresenta a metodologia de decisão estruturada, conceitos que inspiram confiança, que são os conceitos acadêmicos, conceitos científicos, já utilizados anteriormente, difundidos tanto profissionalmente quanto academicamente. São esses conceitos que inspiram confiança e trazem a robustez necessária para a tomada de decisão. E categorias cognitivas na seleção de dados. Eu acredito que você que está assistindo essa apresentação está com alguma dúvida sobre os critérios e como assim dizer que boa parte das tomadas de decisão são baseadas na intuição do comandante? Como assim, né? Então, até então, como seria conduzido um processo de planejamento no US Marine Corps? Seria puramente intuitivo? Será que não existe nada analítico que apoie a tomada de decisão? Na verdade, nesse artigo, os autores tiveram essa preocupação e trouxeram o COA, que é um método analítico racional que avalia o Courses of Action, né, que são as ações. Esse COA ele tem duas etapas, podemos dizer assim. Eu delimitei como teste 1, teste 2. O teste 1 é gerado e realizado pelo staff, né, pela equipe do comandante. As etapas, né, desse teste são a adequação, viabilidade, aceitabilidade, discernibilidade e integridade. Como assim, né? Digamos que temos um course of action, uma operação. Então, para que ele seja efetuado, ele precisa passar por essas avaliações que estão delimitadas no teste 1. É adequado? É viável? É aceitável? Esse course of action, ele é discernível, né? Ele é perceptível, ele se destaca, né? Vamos pensar assim, destaque. E a integridade está relacionada à sua possibilidade de efetivação. Tem como fazer, tem como chegar até o final. O teste 2, ele já pressupõe a aceitação dessas etapas do teste 1. Um course of action precisa ser aprovado em todas essas etapas descritas no teste 1 para chegar ao teste 2 e, uma vez aprovado, se este ganhador estiver alinhado ao interesse e à preferência do comandante, aí sim, aquele course of action vai ter sucesso e vai ser escolhido dentre outros. Podemos pensar como projetos, né? Eu tenho um portfólio de projetos, qual deles eu posso selecionar e executar até o final? Sendo que não se trata somente de uma mera decisão, de uma mera escolha, envolve recursos, envolve pessoas, tempo. Chegamos à parte da apresentação em que eu descrevo o problema que foi abordado no artigo. Esse artigo ele apresenta como exemplo, né, da aplicação desse modelo híbrido do método AHP com o método TOR2 a escolha de um veículo dentre 3, com base numa análise de valor agregado às suas capacidades. Então, devo fazer uma escolha de um veículo, tenho 3 veículos. Na primeira tabela, o Table 1, existe uma comparação entre 3 veículos que são identificados nas colunas, sendo que as informações das linhas são referentes a determinadas características que vão ser avaliadas, como o tamanho, a altura do veículo, a sua capacidade de carga, a sua capacidade de quantos passageiros ele suporta, o seu consumo de combustível, certo? Então, na primeira tabela, os autores do artigo, né, esse trabalho traz as características dos 3 veículos, sendo que este problema da escolha de um veículo dentre 3 tem suas restrições.
Uma delas é, a principal de todas vai ser que para esse regimento do US Marine Corps que está em voga, apenas um veículo vai ser escolhido devido a uma limitação de frete e de orçamento atual. Um ponto de destaque é a preferência do comandante pelo melhor custo-benefício possível. Ok, já temos um teto de orçamento, mas mesmo assim, vamos fazer a melhor escolha em se tratando de custo-benefício. Na tabela 4, a Table 4, que está à direita, eu trago a escala de SAT, né? Em que são explicitados nas colunas a definição e a explicação do grau de importância que é dado a um critério. Por exemplo, a intensidade de importância 1. A gente atribui essa intensidade de importância quando, numa comparação, você chega à conclusão que equivale em se tratando de importância. Então, a intensidade 3, ela já é uma intensidade moderada. A intensidade 5, ela já é essencial. A 7, ela é uma intensidade muito forte. A 9 é a mais alta, o valor mais alto, que é considerado de extrema importância. Haver ou não aquele critério vai ser determinante para a minha decisão. E aí a gente pensa, né? Mas e os valores pares? Né? Por que 1, 3, 5, 7 e 9? E os valores pares? Eles ficam como o meio termo entre o 1 e o 3. Né? Eu não posso escolher o 2. Apesar dele estar entre o 1 e o 3. A escolha vai ser entre 1 e 3, pensando na intensidade. Explorando um pouco mais a análise multicritério, a tomada de decisão no ambiente multicritério. Os componentes são conjuntos de alternativas. Você identifica que você está numa decisão multicritério quando você tem N alternativas, você tem um conjunto de critérios, existem os agentes de decisão, o tomador de decisão ou um conselho, e atribui peso a critérios, como a gente viu na escala de SAT, que são as intensidades de escolha entre um critério e outro. Né? É uma decisão paritária, você tem critérios e aí você atribui um valor de intensidade a um e outro conforme essa comparação. Na decisão multicritério, os processos são o de construção de uma situação-problema e de uma agregação e explanação. Agora sobre o método AHP utilizado no modelo híbrido do artigo. Esse método ele é um modelo compensatório de suporte à decisão. Ele estabelece a classificação de alternativas e não considera o valor em si, o valor exato de uma alternativa, mas sim a relação que ele vai ter em relação a um critério, o peso atribuído pelo agente decisor a cada alternativa. Como etapas, existem 6 etapas elencadas, que são a matriz de decisão, a matriz normalizada de decisão, a matriz de comparação paritária de critérios, aquela escala de SAT que eu mencionei anteriormente, a matriz normalizada de comparação de critérios, o peso destes critérios e um ranking de alternativas. Um pouco sobre TOR e TOR2, que são os métodos, os modelos não compensatórios também utilizados nesse artigo. Assim como falei um pouco sobre o AHP, agora é hora de falar um pouco sobre o TOR2. Só que para falar sobre o TOR2, vale a pena explicar um pouco sobre esse modelo híbrido das escolas americana e francesa de tomada de decisão. A escola americana a gente pode pensar como o método AHP, o método ANP, e a escola francesa a gente pode pensar nos métodos de tomada de decisão Electre, método Promethi. Então, o método TOR e o TOR2 são métodos híbridos dessas escolas de pensamento. Como eu disse, são um modelo não compensatório. O próprio modelo atribui peso às alternativas, o que antes o método AHP, o decisor, o agente decisor,
comparava critérios um com o outro e atribuía uma intensidade de escolha a um e outro pela escala de Saat, agora o próprio modelo atribui peso às alternativas. O decisor passa a designar o seu nível de certeza quanto à alternativa. Antes ele declarava o valor que aquele critério teria em relação à sua escolha. Agora o decisor ele afirma ou não ter certeza sobre a importância daquele critério para a sua tomada de decisão. Então a gente pensa em 3 situações, né? São 3 relações que esse modelo, o modelo TOR2, assim como o modelo TOR, vão trazer. Né? As 3 situações são relação de preferência, relação de indiferença e uma relação de preferência fraca. Melhorias do TOR 2 em relação ao método TOR. A evolução axiomática do TOR, trazida pelo método TOR 2, apresenta uma distinção da atribuição de pesos, como eu mencionei, como eu já expliquei, dentre as alternativas. No método TOR 2, em situações que contenham preferência, indiferença e a preferência fraca, deve-se multiplicar o peso a um índice fuzzy, que é próprio do método. E o método TOR2 gera um ranking de alternativas que estão disponibilizadas por um programa computacional elaborado pelos acadêmicos do IME, que é o Instituto Militar de Engenharia. Bem, agora vem uma parte um pouco mais interessante sobre a execução dos métodos. Primeiramente, o método AHP. A primeira tabela do slide, a tabela 2, ela é a tabela que traz a matriz de decisão. Para compor esse primeiro passo do método AHP, é necessário que o agente de decisão atribua algum valor de 1 a 10 para alguma alternativa, veículo 1, veículo 2, veículo 3, ele vai atribuir um valor de 1 a 10 para cada critério. Digamos, o veículo 1, no primeiro critério, ele tem o valor 3, significa um valor baixo, significa que esse veículo tem uma capacidade de aderência a esse critério baixa, ao passo que o segundo veículo, no último critério, a adaptabilidade, ele obteve nota máxima. Significa que ele, dentre as opções, entre o veículo 1, 2 e 3, o veículo 2 é o que tem a maior capacidade de adaptabilidade. Então, essa é a primeira etapa do método AHP, a composição da matriz de decisão, atribuindo valores de 1 a 10 a cada alternativa mediante a cada critério. A tabela 3, Decision Matrix Normalized, ela é a normalização da matriz de decisões. Por que normalizar? Por que é necessário fazer essa normalização? Nós estamos comparando critérios de naturezas diferentes. Por exemplo, a capacidade de carga ou a capacidade de passageiros de um veículo. Então, a gente pode estar falando de cubagem, a gente pode estar falando de quantidade de pessoas, a gente pode estar falando, inclusive, de consumo de combustível. São naturezas diferentes, então. É necessário fazer uma normalização da matriz de decisão. Como é calculada essa normalização? Vamos escolher um critério, por exemplo, personal. Esse critério ele é sobre a quantidade de passageiros que um veículo é capaz, né? O veículo 1 tem capacidade atribuída 2, o veículo 2 tem essa capacidade personal de número 8, e o terceiro veículo foi atribuída a capacidade 2, ou seja, neste critério, o critério de capacidade de passageiros em um veículo, o veículo 2 está na frente. Mas para normalizar essa avaliação, a gente faz o somatório do valor atribuído a cada alternativa, no caso, 2 mais 2 mais 8, né? 2 mais 8 mais 2, que dá um somatório de 12, e aí você divide cada critério por esse somatório. Então, o veículo 1, na tabela 3, que é a tabela de normalização da matriz de decisão, esse valor de 0,1667 foi obtido por 2 dividido por 12.
e assim foi a composição de toda essa tabela de normalização. Já na tabela 5, que é a tabela que usa os critérios da escala de Saat, ela é uma comparação paritária de critérios. Então, vamos pensar aqui, continuando falando sobre os passageiros, né, que é o segundo critério, personal. Personal em comparação com personal, ele recebe 1, porque são critérios equivalentes, mas quando a gente compara, por exemplo, autossuficiência com adaptabilidade, a autossuficiência ela é forte em relação à adaptabilidade. Já a adaptabilidade em relação à autossuficiência são equivalentes. Agora vamos ver um outro critério. A adaptabilidade em relação ao bed space, que é a capacidade de carga, vamos pensar assim. A adaptabilidade ela recebeu intensidade 3, que já é uma intensidade moderada. Vocês se lembram que tem intensidade 1, 3, 5, 7, 9. 9 é o máximo. 3 já é um valor moderado. Então, a adaptabilidade tem um peso maior quando é comparada ao critério de carga, de capacidade de carga de um veículo. É para isso que serve essa tabela 5, que é a comparação paritária de critérios. Continuando sobre a execução do método AHP, agora eu trago as 3 etapas seguintes. Falamos da composição da matriz de decisão, da normalização da matriz de decisão e da matriz de comparação paritária de critérios. Assim como a matriz de decisão precisa ser normalizada, a matriz de comparação paritária de critérios também. Então, a tabela 6 traz essa normalização da matriz de comparação de critérios, comparação paritária. A tabela 7, que está aqui à direita, ela é uma composição de pesos. Cada critério vai ter um peso. Como é calculado esse peso? Assim como eu expliquei a normalização, vale super a pena explicar também sobre a composição do peso que um critério vai ter no método HP. Se você olhar a tabela 6, nas linhas nós vemos os critérios, assim como nas colunas, mas se a gente fizer um valor médio, seja do critério que for, você chega ao peso do critério. Por exemplo, a capacidade de autossuficiência, o critério de autossuficiência. Você observa que a autossuficiência ela foi normalizada em relação aos outros critérios, mas se você pegar o valor desta linha e calcular um valor médio, você chega ao peso que esse critério vai ter na composição desta análise do método HP. Por último, a última etapa é o ranking de alternativas. A gente já fez a matriz de decisão, já fizemos a matriz de comparação paritária de critérios, normalizamos elas duas, já temos os pesos de cada critério. Para ranquear, a gente multiplica essa tabela 7 pela tabela 6, os valores da tabela 7 pelos valores da tabela 6, e com isso você vê o valor de 0,44042 ao segundo veículo. Ao terceiro veículo, a gente observa o valor de 0,35726. Eu estou olhando a coluna dos pesos, não se perde aí não. Coluna weight, relacionada ao peso, tá? E por último ficou o veículo 1, com um peso de 0,20224, recebendo o terceiro lugar do ranking. Ou seja, pelo método HP, o melhor veículo a ser escolhido é o veículo 2, atendendo aos critérios estabelecidos de acordo com os valores dados pelo decisor. Agora, o método TOR2 ele vai ser um pouco diferente. O decisor ele já não atribui valor aos critérios, né? Ele não faz aquela comparação paritária, ele atribuindo valores. O próprio método tem essa robustez e capacidade de atribuir pesos aos critérios. Então, nós vamos observar essa tabela 9, que é o limite de preferência, indiferença ou discordância que o agente decisor vai ter em relação a um critério. Na tabela 10, eu já trago os resultados da análise da situação 1, que é a situação que só existe preferência, da situação 2, que existe preferência e indiferença, e na situação 3, que existe as três
relações possíveis, preferência, indiferença e preferência fraca. Já na tabela 11, eu trago os resultados da análise do método TOR 2. Você vê que nesse slide eu não entro no detalhe do cálculo porque foi utilizado neste artigo o software, né, o programa de computação disponibilizado pelo IME. Logo, eu prefiro trazer os resultados expostos pelo artigo. Agora, na tabela 11, como na tabela 10 não foi possível escolher entre o veículo 2 e 3, vamos observar ali os valores. Eles são replicados em mais uma análise TOR. Por isso que a tabela 11 é chamada de cenário adicional. Então, o veículo 2 e 3 são avaliados mais uma vez nas situações 1, 2 e 3, naquelas relações de preferência, para poder tomar a melhor decisão. A gente elimina aquela que ficou mais fácil perceber na primeira vez que rodou o método, roda o método pela segunda vez e toma a decisão. Novamente, o veículo selecionado foi o segundo veículo, o que concorda com a decisão do método compensatório AHP, sendo que o TOR 2 ele é não compensatório. Chegamos ao fim. Agora eu trago o resultado da seleção do veículo. Na tabela 8 existe o ranking de alternativas trazidas pelo método AHP. Já na tabela 10 e 11, como no slide anterior eu expliquei, foi rodado, né, o método rodou duas vezes, o método TOR 2, para que fosse apontado o melhor veículo a ser escolhido, que coincide com o método AHP, neste caso, indicando a melhor escolha ser o veículo 2. Né? Espero ter sido de contribuição para o conhecimento de todos. Eu agradeço a você que assistiu até agora essa apresentação. Um beijo, fiquem com Deus.